Nós estamos com o professor Ricardo Caldas, coordenador do 2º Diagnóstico da Indústria Brasileira de Reciclagem Animal. Professor Ricardo, nós gostaríamos que você comentasse como que foi feito, né, como que surgiu a ideia de fazer todo esse levantamento do mercado. Então, a Associação Brasileira de Reciclagem Animal, a ABRA, sentiu necessidade de ter números mais consistentes para poder discutir o setor. E aí, então, ela encomendou a mim, né, que eu sou professor da Universidade de Brasília e sou economista, para que fizesse um mapeamento, uma radiografia do setor. E aí, para nossa surpresa, nós identificamos que os números do setor não eram consistentes porque o Ministério da Agricultura não os coletava. Então, quando receberam, eram números desencontrados, que não batiam entre si. Então, o nosso primeiro desafio no primeiro diagnóstico que nós fizemos há 5 anos atrás, foi tentar selecionar dos dados que existiam, o que era consistente e o que não era consistente. Então, nós aproveitamos alguns dados, buscamos outros e tentamos fazer algum tipo de identificação para montar uma radiografia, identificação de dados saudáveis, né, de dados bons, para que juntos eles pudessem nos fornecer um grande quebra-cabeça do setor. Então, nós conseguimos fazer o primeiro diagnóstico há 5 anos atrás, em 2010, e ele foi lançado em 2011. E aí, no ano passado, nós fomos chamados para refazer e atualizar esse diagnóstico 5 anos depois e para saber como que o setor tinha evoluído nesses 5 anos, já que a gente tinha um ano base, que era 2010. Para minha surpresa, infelizmente, a situação em 2015 não era muito diferente das que nós encontramos em 2010. As sugestões que nós levamos para o Ministério da Agricultura no sentido de padronizar as informações para facilitar a qualquer pessoa que quiser ter acesso aos números do setor, infelizmente não foram completamente aceitas. Então, os desafios continuaram. Então, esse trabalho que eu diria que eu não sou o coordenador, eu me considero um dos membros, que na verdade foi um trabalho de equipe, com os técnicos da ABRA, comigo, com pessoas que trabalham comigo, assistentes de pesquisa. Nós fizemos um levantamento muito intenso, muito árduo, fizemos muitos cruzamentos para checar a qualidade dos dados e no final nós conseguimos, dentro do que os dados nos permitiam, fazer um levantamento e um diagnóstico do setor. Nós tivemos acesso também, aí foi um trabalho muito delicado também, mas que nós conseguimos sensibilizar alguns servidores públicos e nós tivemos acesso aos dados da RAIS, que são justamente o número de trabalhadores no segmento. Então isso é muito importante porque pelo número a gente tem um dado mais seguro, mais concreto e eles nos deram essa informação de novo. Nós tínhamos conseguido em 2010 para alguns segmentos e nós conseguimos agora praticamente, não só para o setor, mas para todas as empresas de outros setores, mas que dialogam com o nosso. Então, esse trabalho de cruzamento dos dados ficou mais fácil. Só uma curiosidade, né? O número de informações era tão grande que não cabia no e-mail. Eles tiveram que fazer um condensado para nos enviar e nos entregaram depois um CD, só para mostrar como é que a nossa base de dados aumentou nesse período. Então, o que nós verificamos é que o setor, embora tenha sido atingido pela crise, como todos foram, ele tem conseguido pelo menos manter o mesmo nível de produção. Houve também um trabalho muito grande, muito intenso das empresas no sentido de investir em máquinas. Então houve entre aspas, uma diminuição da mão de obra empregada, mas a mão de obra que ficou aumentou a sua produtividade. Então ela está sendo mais bem utilizada, quer dizer, cada funcionário hoje ele entrega mais valor para a empresa do que entregava há 5 anos atrás. E eu diria, houve também um grande movimento de fusões e aquisições no setor, que nós mencionamos no nosso diagnóstico, e eu diria que o setor cada vez mais ele caminha na direção, pelo menos eu vejo dessa forma, de se tornar intensivo em capital. Ele tem que cada vez mais investir em máquinas, em caminhões, em processo automatizado para não ter contato humano e até para seguir os padrões internacionais. Então, ele não está conseguindo aumentar muito a contratação de mão de obra. Então, com o mesmo efetivo ou até um pouco menos, ele está conseguindo produzir mais. Mas ele teve um ganho de produtividade nesse período. Então, essas são as conclusões principais do estudo. Espero ter ajudado um pouco.